Imagine estar casada com um homem que, desde o início, carregava um grande peso financeiro. Ele tinha muitas dívidas, mas você estava tão apaixonada que ignorou todos os sinais de alerta antes de se casar. Você acreditava no amor de vocês e decidiu ajudá-lo, assumindo todas as dívidas dele para que pudessem construir uma vida juntos. Depois de anos de dedicação, certo dia, sem qualquer aviso, ele explode em acusações. Ele exige que você faça um teste de paternidade, alegando que o filho de vocês não é dele. Aquilo me atingiu como um choque. Era surreal ouvir essas palavras, principalmente porque eu nunca estive com outro homem além dele. O pedido dele foi um golpe profundo. Como pode alguém que dividiu tantos momentos e que deveria confiar em você pedir que prove sua inocência de algo tão absurdo? Eu fiquei completamente perdida. Estávamos casados há quase 8 anos, e agora ele queria que eu provasse que nosso filho era realmente dele. A desconfiança dele me devastou. Ser acusada injustamente pela pessoa que eu mais confiava foi como uma traição. Ironia ou não, ele estava me acusando exatamente daquilo que ele mesmo estava cometendo, destruir a confiança entre nós. Eu não sabia como reagir ou como seguir em frente depois disso. Meu nome é Mariana, tenho 34 anos, e sempre acreditei estar em um casamento feliz com meu marido, Alex. Temos um filho de 2 anos, Mateus, que é a alegria da nossa vida. Eu sempre fui uma esposa amorosa, dedicada e leal, mas recentemente percebi que Alex já não parece mais feliz comigo. Na verdade, ele acredita sinceramente que eu o traí, embora não tenha nenhuma evidência disso, nem consiga explicar por que pensa dessa forma. Essa situação tem sido devastadora para mim, especialmente porque nunca fiz nada que pudesse justificar essa desconfiança. Sempre fui transparente e fiel, e essa acusação surgiu do nada. Tudo começou há pouco mais de um mês, quando comecei a notar mudanças no comportamento dele. Alex passou a agir de forma mais reservada e desconfiada, chegando ao ponto de me observar com um olhar crítico, como se estivesse à espera de encontrar algo errado. Quero compartilhar com vocês o que acredito ser a raiz de tudo isso. Stephanie, ou Steph, como a chamamos. Stephanie é a melhor amiga de infância de Alex. Eles se conhecem desde que tinham 3 ou 4 anos, e ao longo da vida, sempre estiveram muito próximos. Ela conhece Alex tão bem quanto eu, talvez até mais. No início, tentei não me preocupar com essa amizade, acreditando que ela fosse inocente. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo estranho. Stephanie nunca se casou nem esteve em um relacionamento sério, e parece sempre encontrar uma forma de estar presente na vida de Alex, mesmo quando ele está comigo. Isso começou a me incomodar, especialmente porque, em diversas ocasiões, senti que ela tentava minar nosso relacionamento. Não tenho provas concretas de que Steph esteja por trás das dúvidas de Alex, mas não consigo ignorar a sensação de que ela tem algo a ver com isso. Deixo aqui um conselho baseado na minha experiência. Se o seu parceiro tem um melhor amigo ou amiga de infância do sexo oposto, que não tem um relacionamento sério, fique atenta. Muitas vezes, pode haver sentimentos mais profundos nessa amizade, e isso pode trazer problemas. Infelizmente, acredito que esse seja exatamente o caso de Stephanie e Alex. Alex e Stephanie sempre viveram perto um do outro durante a maior parte de suas vidas, e o vínculo entre eles é muito forte. Conheci Alex quando ele veio para minha cidade a trabalho por alguns meses, e começamos a namorar. Quando ele me contou sobre Stephanie, não fiquei preocupada. Acreditei que ela fosse apenas uma boa amiga, alguém que realmente se importava com ele. No entanto, com o tempo, percebi que Stephanie estava muito mais envolvida na vida dele do que eu imaginava. Quando Alex compartilhava histórias de seus relacionamentos passados, comecei a notar um padrão. Sempre que Alex estava em um relacionamento, Stephanie parecia estar por perto, e assim que ele ficava solteiro, ela também estava. Para mim, isso não era uma coincidência. Eu tentei conversar com Alex sobre minhas observações, mas ele não quis entender. Ele enxergava Stephanie apenas como uma amiga de infância e não acreditava que ela pudesse ter segundas intenções. Isso me fazia sentir culpada por questionar a amizade deles, mas, ao mesmo tempo, comecei a perceber que Stephanie não era tão inocente quanto parecia. Depois de mais de um ano morando na minha cidade, Alex e eu decidimos nos mudar para a cidade dele, já que ficaria mais conveniente para nós dois. Stephanie foi simpática comigo desde o início, e, por um tempo, não notei sinais de ciúmes ou raiva da parte dela. No entanto, conforme os meses passaram, ficou claro para mim que ela tinha sentimentos por Alex. Não era algo que ela dizia, mas eu podia ver nos olhares dela para ele. Eu tinha quase certeza de que Stephanie estava apaixonada por Alex há anos.
Se eu tivesse percebido isso logo no início do nosso relacionamento, talvez eu tivesse desistido, porque competir com esses sentimentos e esse tipo de vínculo seria extremamente desgastante. Mas, como já estávamos profundamente envolvidos, decidi encarar a situação de frente. O problema era que Alex amava muito Stephanie, mas de uma forma fraternal, como se fosse uma irmã. Ele nunca quis enxergar qualquer maldade nas ações dela, e eu também não queria magoá-lo pedindo que cortasse essa amizade tão antiga. O tempo mostrou que Stephanie era muito mais inteligente e calculista do que eu imaginava. Ela nunca me deu uma oportunidade de provar que estava tentando nos separar, mas era evidente que esse era o seu objetivo. Ao longo do tempo, ela causou muitos problemas e discussões entre mim e Alex, chegando a quase nos separar em algumas ocasiões. Houve um momento em que fiquei tão irritada com as interferências dela que pedi a Alex para cortar o contato. No entanto, logo me senti culpada por exigir isso dele e voltei atrás, dizendo que ele não precisava romper a amizade. Tentei mostrar a Alex quem Stephanie realmente era, mas ele se recusava a enxergar. Acabei desistindo, porque percebi que, apesar das tentativas dela, ela não era uma ameaça tão grande quanto parecia. Ela se importava com Alex, talvez até tanto quanto eu, e decidi deixar isso para lá. Porém, acredito que ignorar tudo isso acabou voltando para me assombrar. Depois que nos casamos, Stephanie aparentemente parou de tentar sabotar nosso relacionamento. Chegamos a nos dar bem e, de certa forma, comecei a considerá-la uma espécie de amiga. Embora eu ainda achasse que ela me desprezava, isso deixou de me incomodar, e eu segui em frente. Então, há cerca de um mês, as coisas começaram a mudar. Notei Alex agindo de forma estranha. Ele, que sempre foi um marido amoroso e dedicado, começou a se distanciar. Ele ainda se importava comigo e com Mateus, nosso filho, mas parecia estar carregando algo que não conseguia compartilhar. Essa mudança no comportamento de Alex me deixou alerta e preocupada. Ele parecia cada vez mais distante de mim. No início, acreditei que fosse coisa da minha cabeça, mas isso começou a se intensificar quando ele passou a ficar irritado comigo por coisas pequenas, que antes ele nem daria importância. Essa atitude me fez perceber que algo estava errado. Eu imaginei que o problema pudesse ser no trabalho, já que ele não estava sendo o mesmo comigo nem com Mateus. Alex sempre foi reservado em momentos difíceis, mas acabava compartilhando suas preocupações comigo. Desta vez, ele não dizia nada, mesmo quando eu tentava criar oportunidades para conversar. O ápice aconteceu quando, um dia, ele ficou bravo e repreendeu Mateus por algo trivial. Era a primeira vez que eu o via tratar nosso filho daquela forma, e aquilo me deixou profundamente preocupada. Imediatamente, confrontei Alex e disse que ele estava sendo agressivo e desconfiado, algo que nunca havia acontecido antes. Afirmei que ele precisava me dar uma explicação, porque aquele comportamento estava nos afetando. Ele acabou se acalmando e pediu desculpas a mim e a Mateus, justificando que estava apenas sobrecarregado com o trabalho. Também disse que não queria falar sobre o assunto no momento, mas prometeu que aquilo não voltaria a acontecer. Eu decidi confiar nele e deixei passar, embora soubesse que algo ainda não estava certo. Nos dias que se seguiram, Alex parecia um pouco melhor, mas ainda havia um distanciamento entre nós. Ele evitava falar sobre o que o estava incomodando. Eu também sabia que o fato de eu ganhar mais dinheiro do que ele às vezes o deixava desconfortável, embora nunca tenha usado isso contra ele. Sempre deixei claro que o dinheiro era de ambos e que estávamos juntos em tudo, mas ele parecia carregar esse peso sozinho. Certo dia, eu não tinha trabalho e cheguei em casa mais cedo. Algumas amigas me convidaram para sair e relaxar um pouco. Alex nunca se importou com isso, já que sabia que eu respeitava o espaço dele e não fazia nada que pudesse incomodá-lo. Então, deixei Mateus com minha mãe e saí para me distrair com as meninas. Deixei Mateus na casa da minha mãe e fui sair com as minhas amigas. Eu não fazia isso com frequência, então aproveitei o momento para relaxar. Estávamos conversando e tomando algo quando, para minha surpresa, vi Alex no mesmo local. Ele parecia estar me observando, e aquilo me deu uma sensação estranha, como se ele estivesse investigando o que eu estava fazendo. Fui imediatamente até ele e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele me devolveu a mesma pergunta. Expliquei que estava com minhas amigas, apenas conversando e aproveitando a noite. Ele riu e disse que estava na área com colegas de trabalho, que alguém o viu e comentou que eu estava lá, e ele decidiu aparecer para me surpreender. Apesar da explicação, algo não parecia certo. Ficou a sensação de que ele não confiava em mim e que estava lá para checar se eu estava com algum outro homem. 2 dias depois, já cansada daquele comportamento estranho, decidi confrontá-lo. Perguntei diretamente se ele desconfiava de mim,
se sim, o que o tinha levado a isso. Alex tentou evitar a conversa, mas, após insistir, ele admitiu que realmente desconfiava. Perguntei o motivo, mas ele não conseguiu me explicar. Apenas disse que não sabia exatamente por que sentia aquilo, mas que era uma desconfiança que ele não conseguia tirar da cabeça. Aquilo me deixou furiosa e magoada. Disse a ele que nunca tinha dado motivo para suspeitas e que nunca estive, nem mesmo pensei em estar, com outro homem. Reforcei que era feliz com ele e que jamais o trairia. Então Alex soltou algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Disse que nem tinha certeza se Mateus era seu filho. Aquela acusação foi um golpe devastador. Perguntei se ele tinha noção do que estava dizendo, mas ele parecia firme naquilo. Pedi que se desculpasse imediatamente e deixasse essas desconfianças de lado, mas ele se recusou. Disse que, se eu quisesse continuar nosso casamento, precisaria concordar em fazer um teste de paternidade para provar que Mateus era realmente seu filho. Fiquei atordoada. Como alguém com quem eu tinha construído uma vida poderia desconfiar de algo tão grave? Aquela exigência não era apenas uma dúvida, era uma afronta ao nosso relacionamento e a tudo que tínhamos construído juntos. Alex insistiu, dizendo que tinha tanta certeza de que Mateus não era seu filho que abriria os resultados do teste de paternidade na frente de toda a família para provar que eu estava mentindo. Ele estava tão seguro de que eu havia o traído que a acusação me deixou sem chão. Recusei imediatamente. Disse que não faria o teste e que não me importava com o que ele pensasse ou fizesse. Em resposta, ele me deu um ultimato. Eu tinha uma semana para concordar, ou ele iria me deixar. Fiquei completamente perdida. Não sabia de onde ele havia tirado essa ideia. Cheguei a pensar que Stephanie pudesse estar por trás disso, mas faria sentido ela chegar tão longe depois de anos sem interferir? Nada disso parecia razoável para mim. Ainda assim, eu estava desesperada e sem saber como reagir. Eu dei tudo de mim para esse homem. Fiz tudo o que podia para ser uma boa esposa e para manter nosso casamento feliz. Nunca, em nenhum momento, dei a Alex motivo para desconfiar de mim. Sou abordada de vez em quando por outras pessoas, mas sempre deixo claro que sou casada e nunca tive interesse em mais ninguém. Para mim, Alex é tudo. Até mesmo celebridades ou qualquer fantasia nunca me interessaram. Ele é o único com quem eu quero estar. Agora, peço que vocês se coloquem no meu lugar. Como vocês se sentiriam se a pessoa que vocês mais amam e confiam duvidasse de sua fidelidade, insinuasse que você traiu, e ainda colocasse em questão se o filho que vocês criam juntos é realmente dele? Descobrir que Alex acreditava, por Deus sabe quanto tempo, que eu dormi com outra pessoa foi devastador. Pior ainda, ele estava duvidando do próprio filho. Por isso, recusei fazer o teste. Não porque tenho algo a esconder, mas porque acredito que ceder a essa exigência é abrir espaço para que ele continue a desconfiar de mim no futuro. Se eu aceitar agora, o que garante que ele não inventará novas dúvidas depois? Isso só alimentaria suas suspeitas. Eu não vejo como isso pode ajudar a salvar nosso casamento, mas a dor dessa situação está me consumindo. Se ainda houver dúvidas sobre Mateus ser ou não filho de Alex, quero deixar claro que não tenho medo de fazer o teste de paternidade. No entanto, o ultimato que Alex me deu se espalhou pela família como fogo em palha seca. Logo, todos começaram a opinar e pressionar, querendo saber o que eu faria. No início, muitos pareciam me apoiar, mas ficou evidente que, na verdade, só queriam que eu aceitasse a exigência de Alex para resolver a situação. Minha sogra me ligou para saber o que estava acontecendo. Expliquei toda a situação, e ela me disse que Alex estava errado e que me apoiava. Mas, assim que o fim de semana passou e eu informei Alex que não faria o teste, minha sogra mudou de postura. Ela me ligou novamente, desta vez discutindo e dizendo que eu deveria ceder e fazer esse teste ridículo. Alex, por sua vez, fez as malas e saiu de casa. Ele foi morar na casa dos pais. Foi um golpe duro, mas o que mais me feriu foi o fato de ele deixar Mateus chorando, chamando pelo pai, enquanto ele saía sem olhar para trás ou mostrar qualquer preocupação. Aquilo só reforçou que Alex realmente acreditava que eu o havia traído e que Mateus não era seu filho. Ainda assim, tentei apelar para o bom senso dele. Lembrei Alex de tudo o que eu tinha feito por ele. Antes de nos casarmos, ele havia sido traído por um grupo de amigos em um negócio e ficou atolado em dívidas, sem emprego e sem perspectivas. Eu fui a pessoa que o ajudou a se reerguer. Consegui o emprego que ele tem hoje, pedindo ajuda ao meu tio, e trabalhei duro para quitar todas as suas dívidas. Nunca joguei isso na cara dele, nem uma vez. Perguntei a Alex por que eu faria tudo isso apenas para traí-lo. Por que eu teria um filho se não quisesse construir uma família com ele?
Mas nada disso parecia importar. Ele estava irredutível, preso em suas desconfianças, deixando claro que, para ele, eu era culpada sem nenhuma prova. Alex não se importou com o que eu disse e foi embora, decidido a manter sua postura. Apesar disso, eu sabia que não poderia simplesmente deixar que essa situação destruísse nosso casamento. Ainda confusa, decidi que precisava confrontar Stephanie para entender se ela estava, de alguma forma, envolvida nessa confusão. Após várias tentativas de ligar e enviar mensagens para Stephanie sem obter resposta, resolvi ir pessoalmente até a casa dela. Algo parecia estranho. Uma amiga dela comentou que Stephanie havia terminado recentemente o relacionamento, o que me deixou ainda mais desconfiada. Apesar de tudo que eu já tinha enfrentado com Stephanie ao longo dos anos, nunca confrontei diretamente sobre sua interferência em meu relacionamento com Alex. A única vez que me aproximei disso foi antes de nos casarmos, quando pedi que ela parasse de se intrometer. Naquele momento, deixei claro que Alex nunca iria amá-la como ela queria e que ele havia escolhido se casar comigo. Quando cheguei à casa dela, Stephanie abriu a porta e me convidou para entrar. Honestamente, achei que ela fosse rir da situação e me provocar, perguntando como era perder meu marido. No entanto, o que aconteceu foi bem diferente. Ela parecia saber do que estava acontecendo, mas disse que estava passando por dificuldades pessoais e que, na verdade, planejava conversar comigo para me oferecer apoio. Pedi para ela parar de fingir. Queria saber se ela estava por trás de tudo isso, mas ela negou. O mais surpreendente foi que ela parecia genuína. Stephanie disse que nunca faria algo para prejudicar nosso casamento e que respeitava tanto nossa relação quanto nossa amizade. Ela também pediu desculpas por tudo que havia feito no passado, reconhecendo que agiu de forma errada, mas garantindo que tinha deixado isso para trás. Confesso que, embora suas palavras parecessem sinceras, eu ainda tinha dificuldade em acreditar completamente nela. Stephanie afirmou que Alex estava muito feliz comigo e que ela também gostava muito de Mateus. Apesar de tudo, ela parecia até um pouco assustada com a situação. Não sei se ela estava realmente sendo honesta ou apenas tentando se proteger, mas, por enquanto, decidi deixar isso de lado e tentar entender de onde vinha toda a desconfiança de Alex. Stephanie afirmou que, por mais erros que tivesse cometido no passado, nunca destruiria uma família voluntariamente. A maneira como ela disse isso parecia genuína e, naquele momento, resolvi acreditar nela. Expliquei que estava confusa e que, com tudo o que estava acontecendo, presumi que ela estivesse por trás da desconfiança de Alex. Stephanie admitiu que, no meu lugar, também teria feito essa suposição. Ela, no entanto, me deu um conselho inesperado. Disse que, se estivesse na minha posição, faria o teste de paternidade para acabar com o assunto de uma vez. Stephanie afirmou que ninguém poderia tomar essa decisão por mim, mas que, na opinião dela, seria melhor ceder e provar minha inocência para evitar a destruição do casamento. Foi difícil ouvir aquilo vindo de alguém que eu nunca confiei completamente, mas suas palavras me fizeram refletir. Saí da casa de Stephanie sem ter certeza se ela realmente estava dizendo a verdade ou apenas tentando manipular a situação. Ela era muito boa nisso, e eu não podia ignorar essa possibilidade. Mas, independentemente disso, a pressão estava aumentando. Quase todos os meus familiares, exceto meus pais, estavam me incentivando a fazer o teste, dizendo que seria a solução para a situação. Apesar de resistir o máximo que pude, decidi ceder. Não queria que essa desconfiança continuasse destruindo minha família. Assim que terminei de refletir, liguei para Alex e disse que estava pronta para fazer o teste. Ele ficou muito feliz com a minha decisão, mas deixou claro que isso precisava ser feito nos termos dele. Concordei, acreditando que isso traria um fim para toda a confusão. Fomos ao local escolhido por Alex para realizar o teste de DNA. Ele insistiu que fosse um laboratório de sua confiança, para garantir que não houvesse nenhuma interferência da minha parte, o que me magoou ainda mais. Depois que o teste foi realizado, Alex organizou uma reunião com vários membros da família, incluindo seus pais e até mesmo Stephanie, para abrir os resultados em público. Era como se ele quisesse fazer um espetáculo daquilo. Com todos reunidos, a tensão era palpável. Os parentes estavam ansiosos para saber o resultado, e muitos pareciam mais interessados no drama do que em resolver a situação. Eu sabia que aquela seria uma cena difícil de esquecer, independentemente do que estivesse prestes a acontecer. Pelo olhar nos rostos dos presentes, ficou claro que muitos deles estavam ali não para buscar a verdade, mas para assistir ao caos que poderia surgir. Antes de Alex abrir o envelope com o resultado do teste, respirei fundo e decidi dar um último aviso.
Disse que aquela era sua última chance de confiar em mim, em minha palavra, no amor que tínhamos e, mais importante, no nosso filho. Avisei que, assim que aquele teste fosse aberto, nada seria como antes. Eu sabia que minhas palavras não mudariam sua decisão, mas queria que ele soubesse que tentei salvar o que ainda restava do nosso casamento. Alex ignorou meu aviso e abriu o envelope. Ele leu os resultados em voz alta. O teste dizia que Mateus não era biologicamente seu filho. O choque foi imediato. As pessoas começaram a gritar, e o caos tomou conta do ambiente. Felizmente, eu havia deixado Mateus em casa, pois a visão de tantas pessoas gritando teria sido demais para ele. Tentei explicar a Alex que algo estava errado, mas ele não quis ouvir. Meus sogros e outros familiares começaram a me insultar com palavras que nem consigo repetir. Alex apenas sorriu, dizendo que sabia desde o início que eu era culpada, mas que escolheu acreditar em mim. Respondi que ele não acreditava, afinal, ele abriu o teste. Ele, então, começou a gritar ainda mais, me chamando de coisas que eu queria desesperadamente esquecer. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ele, com um tom frio, me expulsava da casa da família. Disse que estava acabado comigo e com Mateus. Sim, ele renunciou até mesmo ao próprio filho. No canto da sala, Stephanie observava tudo com um leve sorriso no rosto. Depois disso, não havia mais o que fazer. Saí da casa e voltei para o meu lar, onde encontrei Mateus dormindo tranquilamente, alheio a toda confusão. Enquanto olhava para ele, sentia uma mistura de emoções. Meu coração estava partido, eu estava triste, mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha paz. Agora eu sabia o que meu marido e sua família realmente pensavam de mim. Alex nunca confiou em mim de verdade, nunca me valorizou, e isso ficou mais claro do que nunca. A verdade sobre o que realmente aconteceu, tanto para eles quanto para vocês, será revelada em breve, porque a história ainda não acabou. Eu só precisava organizar tudo antes de dar o próximo passo. Já se passaram alguns meses, e finalmente consegui resolver tudo. Agora vou explicar tudo desde o começo. Como já mencionei, sempre tive desconfianças em relação a Stephanie, e essa situação só reforçou isso. Para ter certeza, pedi ajuda a um amigo de confiança, João, que mora perto dela. Pedi que ele a observasse por alguns dias antes de eu tomar a decisão de fazer o teste de paternidade. João descobriu que Stephanie tinha se encontrado com Alex diversas vezes. Ela estava agindo como se estivesse ali para apoiá-lo, mas também foi vista visitando um médico em um hospital, o que parecia estranho. Quando João conseguiu fotos dela pagando esse médico, ficou claro para mim que tudo fazia parte de um plano dela para falsificar o teste de DNA e me incriminar. Com essas evidências, confrontei o médico, usando as fotos como prova. Sob pressão, ele confessou que havia falsificado os resultados do teste a pedido de Stephanie. Depois disso, reportamos o médico às autoridades por sua conduta antiética, mas, naquele momento, minha prioridade era limpar meu nome. Quando entrei na casa da família naquele dia para ouvir os resultados, eu já sabia o que ia acontecer. Foi por isso que, antes de Alex abrir o envelope, pedi que ele confiasse em mim. Ele não fez, e a reação de todos os presentes só me mostrou que eles nunca acreditaram em mim. Por causa disso, decidi esperar o momento certo para expor a verdade. Alguns dias depois, com todas as provas em mãos, enviei para toda a família as fotos de Stephanie subornando o médico, junto com novos testes de DNA que comprovavam que Alex era, de fato, o pai de Mateus. A reação deles foi instantânea. Telefonemas e pedidos de desculpas começaram a chegar. Alex, seus pais e até mesmo Stephanie tentaram se justificar e implorar pelo meu perdão. Mas, naquele momento, eu já tinha decidido. Era o fim. Enviei os papéis do divórcio, e Alex finalmente entendeu que tinha me perdido. Depois disso, meu tio, que havia conseguido emprego para ele, o demitiu. Não pedi para que isso acontecesse, mas também não me importei. Ganhei o divórcio e a custódia de Mateus, já que Alex nem tentou lutar por ele. O juiz também decretou que Alex pagasse pensão alimentícia para Mateus, garantindo que nosso filho tivesse o suporte financeiro necessário, mesmo sem a presença constante do pai. Pouco tempo depois, descobri que Alex estava enfrentando dificuldades. Ele começou a beber muito, estava sem dinheiro, e seus pais se recusaram a financiar o estilo de vida que ele havia adotado. Quanto a Stephanie, soube que ela também estava em um momento difícil, já que Alex a afastou completamente de sua vida. Embora eu tenha sentido pena de Alex em alguns momentos, minha prioridade agora é Mateus. Não vou permitir que ele cresça em um ambiente tóxico ou instável. Alex fez suas escolhas, e eu escolhi seguir em frente com meu filho.
E assim encerra-se essa parte da minha vida. Para mim, é um novo começo. Mariana foi extremamente esperta em seu plano para expor a verdade, mostrando coragem e determinação ao enfrentar todas as adversidades para proteger a si mesma e seu filho. E você, o que acha da atitude dela? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!